Calma, Igu Palma, chegamos. Boa noite aos envolvidos, boa noite ao Igu Palma aí que já deu uma cornetada aí na gente, inimigos da pontualidade. Só um pouquinho, Igu Palma, só um pouquinho. Caraca, o Pescão tá na máquina de escrever, né, na casa dele. Eu ia exatamente falar isso, o cara tá com o dedo nervoso. Cara, daqui a pouco vai aparecer, vai dar um barulhinho. Tchim! Muito bom. E aí, Renan, viu o reencontro com o Sacripanta? Cara, eu confesso pra você que eu não consegui assistir o jogo na íntegra ontem. Que bom. Mas eu vi a repercussão. As vitórias abandonaram a gente, né, cara? Nossa, tá feia a coisa, né? Meu Deus do céu. Porra. Aí... Tuitei, hein? Tuitou? Aí, ó. Soltaram meu pastorão, hein? Soltaram, tá liberado. A Liberdade cantou. Lucas Pastore cada vez mais perto de perder o braço, né? É verdade. Nossa, como é que vai segurar a criança, velho? Um braço só, pô. Braço biônico. Luke Skywalker, cara. Anakin Skywalker. Lembrando que depois, no dia seguinte que eu gravei aquele episódio, o Spurs ganhou e debocharam de mim no grupo de assinantes porque eu falei que não ia pros playoffs direto, eu ia passar pelo play. Pois é. Lucas Pastore vai aparecer aqui com o braço do Ginóbili naquela série contra o Memphis. Verdade. Nossa, cara. Foi um pouco desesperador. Foi. É twitch.tv/culturapopod. Eu sempre... É isso aí. Mandei no tuitaço aqui, Renan, se quiser dar um RT. Opa. Boa. Já... Que camisa é essa, Renan? É uma de time? Cara, é da Alemanha, pra deixar bem claro, tá? Que é da Alemanha e não é do Flamengo. Porque o Pescão já confundiu, perguntou se era do Flamengo, Deus me livre. Renan Rascaeta. Lá vem eles de novo. Lá vem eles de novo. Essa daqui é do Lá vem eles de novo. Eu comprei numa gloriosa outlet no Brás. Olha aí. Arrasou, pô. Tá bom demais. Mas original, cara. Da Adidas aqui, ó. Não foi do perigo, não. Bela camisa do senhor também. Mostra aí pra nossa audiência qualificada aí. Ó. Camisa do George Gervin aí. Boa. Essa daí é a versão clássica, né? Não é a réplica, não, né? Tipo, Não, essa é a versão... Essa é a antiga. Ela não é dessas novas. Eu vi pelo trevinho da Adidas, cara. Tá... Essa camisa é muito bonita, velho. Eu tenho uma nova também, do Devin Vassell. Pô, Caiu o Pix. Aí, ó. Pô, ainda não tenho uma camisa do Devin Vassell, cara. Olha que absurdo, mano. Faz tempo que eu não compro uma jersey. Preciso comprar. Eu vou comprar agora, inclusive, cara. Você deveria ter usado essa hoje, porque poderia ter sido a sua última chance de aparecer na cultura pop com uma camisa atualizada do Devin Vassell em San Antonio. Eu vou trocar enquanto vocês falam, então. Não, eu tô com medo, Pescão, por causa que minhas últimas camisas foram do DeJounte Murray e do Jeremy Sohan. Eu tenho medo de ser mais um trocado aí na história, entendeu? Tipo... Por isso que a primeira Fiesta eu comprei logo do Tony Parker, pra não ter esse risco, entendeu? Não, tá certo. Pô. Mas qualquer coisa, a do DeJounte Murray dá pra gente descolar o Murray e colocar Castle, né, no lugar, qualquer coisa. Dá. O Murray também, apesar de todas as babaquices, né, ele, rendeu pra gente muitos ativos, né? Então... Não, demais. Cara, eu tenho um relacionamento estranho com o DeJounte Murray, cara. Eu gosto do DeJounte Murray, cara. Sabe aquele... É meu maluco favorito, sabe? Tipo, sim. o DeJounte Murray. Tem problema, mas, sei lá, eu gosto do DeJounte Murray. Aí sim. O Pix aqui, Renan Veneno. Aí a camisa do Devo. Aí sim. Aí, Boa, caiu o Pix. Esperamos que não os últimos Pix, mas... Lá vai mudar o slogan lá em Sacramento, vai ser Light the Pix, né? Tipo, se ele for pra lá. Né? Olha, ó, Pesca. Lucas Faria.
Renan de Flamengo, cara. Vou ter que trocar essa camisa também, mano. Tô ficando preocupado aqui, velho. Mengão, pô. Tô ficando preocupado aqui. E aí? Temos aí, cara, temos 13 pessoas. Olha só como rumores despertam a curiosidade das pessoas. 13 pessoas aí ao vivo. Pô, eu acho que é uma boa deixa pra gente começar, então, né? Bora. Então, espera só um instantinho aí, ajeitar aqui os últimos detalhes. Aqui. E... Muito bom o nome da live, hein? Muito bom o nome da live. Homem Pau e Senhor Raposo. Cara, esse apelido foi a Yas, né, que chama o Embi assim, né? A gente tava chamando ele de Bicho Pau. Bicho Pau, eu errei, eu coloquei Homem Pau, mas tá bom. Tá bom. Mas pode ser o Homem Pau também. Homem Pau também é bom. Woodman. Bora lá. Então, podemos começar? Todos após? Então, demorou. Saudações texanas a todos! Com a bênção de Duncan, em parceria com o Spurs Brasil, está subindo a bola para mais um Cultura Pop. Sejam bem-vindos ao episódio 142 do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs. Hoje é dia de repercutirmos os rumores de troca envolvendo The Aaron Fox e o suposto favoritismo da franquia texana para adquirir o armador do Sacramento Kings. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente da chuvosa SP Véia. Estão comigo nessa, formando um Big Three paulista texano. Meus amigos Bruno Pongas e Lucas Pastore. Buenas noites, Bruno. Bora falar aí de estrelas desejando San Antonio? Ah, mentira, né? O quê? É o poste mijando no cachorro, Renan Bellini. Eu tô tão empolgado, Renan Bellini, que eu até tatuei uma raposa aqui no braço. Quem tá Olha vendo só! na Twitch aqui... Empolgou. Já pode ver, empolguei. Não, mentira. Boa noite, Renan, boa noite, Lucas, boa noite, nossa querida nação popista. Vamos falar aqui do fantástico Senhor Raposo. Boa. Como é ali mais ou menos a mesma família, seria o poste mijando na raposa, então? Pode ser. Perfeito. Olá, Lucas Pastore, bem-vindo. Será que esse já é um novo dia de um novo tempo? Olá, Bruno. Olá, Renan. Olá para a nossa raposista nação popista. É um prazer tocá-los novamente. E é isso, né, Renan? A era chegou. Boa, e antes de começar nosso papo, lembramos sempre que você pode apoiar o Cultura Pop e virar um Coyote Premium. E veja só, sai de graça se você já for um cliente Amazon Prime. É só entrar no nosso canal da Twitch e escolher a opção Assinatura Prime, que você vai ganhar acesso a benefícios exclusivos, como participar do nosso maravilhoso grupo de WhatsApp, ver nossas lives sem anúncios, ganhar também emotes exclusivos para interagir no chat da Twitch, e tudo isso sem nenhum custo adicional na sua assinatura do Prime. E caso você não tenha o Prime, com apenas R$ 7,90, você também pode colaborar lá na Twitch. E se a Twitch não for a sua, você também pode apoiar o Culturão pelo Pix. Basta fortalecer com no mínimo R$5, cincão, na chave culturapoppod@gmail.com, para também ter acesso a todos os benefícios e se tornar um Coyote Premium. Mais barato aí que uma coca na padoca, não perca essa chance. Bom, vamos então ao assunto principal deste episódio, que é a vontade de The Aaron Fox de jogar no San Antonio Spurs. Todo o bafafá começou aí na tarde de terça-feira, quando Shams Charania tweetou que era esperado que o Sacramento Kings abrisse negociações para negociar o armador antes do dia 6 de fevereiro, que é a data limite para as trocas da temporada da NBA, né? A famosa trade deadline. O insider disse ainda acreditar que existem vários interessados, mas que o jogador já tinha um destino preferido em mente, pensando em 2026, que é o ano em que ele vai virar agente livre, o De'Aaron Fox. Depois de algumas horas de mistério, o Shams reportou que fontes da liga afirmam que esse destino favorito do Fox seria exatamente o Spurs, e que o Kings tem mais interesse em capital de draft, ou seja, nas escolhas, do que em jogadores para aceitar negociá-lo. Vamos então abrir aí nosso debate perguntando: Bruno Pongas, Senhor Raposo e Homem Pau da match, aceitas?
Cara, vamos lá, né? Essa é uma grande questão que vem rondando as nossas redes sociais, a comunidade de torcedores do Spurs. E eu acho que, cara, match tem. Match tem. E eu acho que esse, inclusive, o Renan, deveria ser o critério principal hoje para a gente entrar ou não entrar numa troca. Então, tentando aprofundar um pouco mais no fit com o Embanyama, o Renan, eu acho que tem duas coisas para mim. Acho que tem dois prós e um grande contra. Eu acho que o pró principal, eu acho que o Darren Fox é um cara muito rápido, né? Então ele vai conseguir ali abrir espaços, ele vai conseguir gerar problemas nas defesas adversárias e deixar o Embanyama em situações privilegiadas, sobretudo quando a gente fala ali de jogadas de pick and pop. Então ele vai conseguir jogadas de corta-luz ali com o Embi, com a velocidade dele, gerar um buraco na defesa e encontrar o Embanyama livre. Então eu acho que a velocidade dele tende a ser um ponto muito positivo para o Spurs, que a gente não tem isso no Chris Paul, por exemplo, né? Que é um jogador já com mais idade, não tem mais tanto um físico privilegiado e acaba não gerando essas situações de vantagem. Outro ponto para mim de vantagem no De'Aaron Fox, mas eu acho que isso é independente do Embanyama, é com qualquer jogador de garrafão que ele jogar junto, também associado à velocidade, é o mismatch que ele gera para jogadores, para bigs, quando ele fica sendo defendido por um big na defesa. Né? Então, obviamente, eventualmente, quando o Embanyama estiver sendo marcado por um big, e numa situação de corta-luz onde houver uma troca, o Spurs vai ter situações muito positivas, porque o Embanyama, se a troca for feita, né, durante o corta-luz, o Embanyama ele vai ficar com um jogador mais baixo e o Fox tende a ficar com um jogador mais alto e ele é mortal nesse tipo de jogada porque ele é muito rápido. Acho que dá para contar nos dedos de uma mão quantos bigs hoje na NBA são capazes de marcar 1-1 o De'Aaron Fox. Muito poucos, né? Então acho que fit com o Embi existe, né? Eu acho que é uma dupla que faria muito sentido. O Fox tem bastante fit com o Spurs como um todo, não só por personalidade, mas eu acho que pelo estilo de jogo e pelo encaixe. Acho que ele não traz só a parte ofensiva. Ele tá numa boa temporada em Sacramento, mas ele também traz a parte defensiva, que é um dos contras de outro jogador que vem sempre sendo ventilado também, que é o caso do Trae Young, né, que traz muito ataque e pouca defesa. O Fox ele tem um balance muito melhor. E tem o contra, que é a bola de três. Esse é um contra para ser de fato observado. Né? O Fox é um jogador de 33% na carreira, 32,4% nessa temporada. Mas ao mesmo tempo, acho que a gente não tem que ver o Fox em San Antonio, Renan, como um cara para essa temporada. Tipo, ele pode vir nessa temporada, mas eu não acho que ele vai resolver grandes problemas nessa temporada. Por quê? Eu acho que o Fox, não sendo esse cara de arremesso, ele precisa de um fit de elenco ao lado dele. Então ele já vai ter o Embanyama, o Embanyama é um cara que se passa quadro. O Spurs, quando for projetar seu elenco para a próxima temporada, tendo duas estrelas, né, uma master estrela no Embi e uma subestrela no Fox, vai ter que pensar em como rodear esses caras com jogadores que complementam essas habilidades. Então, obviamente, o Fox hoje no elenco atual é um problema ele não ter bola de três. O Fox num elenco do ano que vem, rodeado de outros jogadores que espaçam, aí eu já acho que é um problema muito menor. Então acho que é uma questão também de como a gente enxerga essa ótica e como que a gente vê o Fox não só olhando na perspectiva da temporada atual, mas como também numa perspectiva de médio e longo prazo. Boa. E apesar dele ter esse probleminha, né, na bola de três, mas ele também é um cara que não se omite e às vezes derruba bolas importantes também, né? A gente já viu ele fazendo isso em Sacramento. Só antes de passar pro Pesca, talvez a gente não tenha um cara... Claro, se acontecer a troca, né? Eu acho que ele seria um cara que a gente não tem desde o Tony Parker, assim, na parte de explosão, de quebrar a linha de defesa, né? Porque o DeJounte Murray conseguia fazer isso um pouco, mas não com a maestria do Tony Parker. Então... Você já esqueceu do Lonnie Walker? Já esqueceu do Lonnie Walker? Olha aí, olha aí. Uma recaída do Lone Vírus, uma pequena onda de Lone Vírus voltando no Cultura Pop. Uma pequena onda. Mas então, aqui falando para os ouvintes, né, da gente, que não está familiarizado com o De'Aaron Fox, né, o De'Aaron Fox ele tem 27 anos, 1,91 de altura, ele está na NBA desde 2017, quando ele foi ali a quinta escolha do draft pelo próprio Sacramento Kings. Ele foi All-Star da NBA em 2023, ano em que também figurou no terceiro time ideal da liga e foi o maior ladrão de bolas do torneio na última temporada. Então aí o que o Bruno falou também do balanço, é um cara que também traz no lado defensivo da bola.
Na atual temporada, o Fox tem médias de 25 pontos, 6.2 assistências, 5 rebotes e 1.5 roubadas de bola em 37.2 minutos por partida. Seus aproveitamentos são de 46.8 em arremessos de quadra, 32.4 nas bolas de 3 pontos e 82.6% nos lances livres. Falando em cifras, o contrato do Fox é de cerca de 34,8 milhões de dólares nessa temporada e será de 37 na próxima temporada, o último ano do seu contrato. Com tudo isso em mente, Lucas, e levando em conta os rumores aí da precificação do Fox no mercado, para efeito de troca, né, que gira aí em várias firsts e até peças como o Stephen Castle, o Devin Vassell nesse bolo, qual você acha que seria aí um pacote que o Spurs poderia convencer o Kings a enviar o jogador para San Antonio? Essa é uma ótima pergunta, Renan. Parabéns. Realmente essa introdução foi muito bem feita. Impressionado com como você tem guiado a discussão até aqui. Foi um tal de pesca foi um tal de pesca aí que ajudou a montar o roteiro. Quem diria? Cara, assim, eu acho que é uma oportunidade muito boa de se conseguir um jogador por um valor abaixo do que ele normalmente valeria, por assim dizer, porque está na cara que ele realmente quer vir para San Antonio, né? Então, para quem não sabe, o Fox é gerenciado pela Clutch Sports, que, né, a gente se desconfia há muito tempo que tem uma ligação com o Shams. E antes, né, se falava, por exemplo, nos primeiros rumores sobre o De'Aaron Fox, se falava que o Spurs tem mais capital de draft, mas times como Houston ou como Orlando têm jogadores, né, tem uma gama maior de jogadores bons para oferecerem uma troca. E aí agora no rumor de troca vem, o Kings quer capital de draft, não quer jogadores em troca, né? Então tá com muita cara de que essa é um rumor, né, uma notícia plantada pela Clutch Sports que quer colocar o Fox em San Antonio de qualquer maneira. E pelo fato de que ele tem pouco tempo, né, restante de contrato com o Sacramento tem muito pouco lastro nessa negociação, né? Claro que o Kings pode acabar fazendo como o Spurs fez, no caso o Kawhi Leonard, né, que o Kawhi claramente queria ir pro Lakers, né, ou pro Clippers, sei lá, para Los Angeles, e o Spurs mandou ele pro território mais distante possível de Los Angeles na época. Mas, enfim, eu acho que é uma oportunidade muito boa para o Spurs para adquirir um jogador por um preço muito menor do que, por exemplo, ele valeria nessa altura se esses rumores não tivessem aí, se o Fox estivesse relativamente satisfeito em Sacramento. Como eu acho que é só uma questão de bater salário, eu acho que pela parte de escolhas de draft vai ficar um pouco caro. Então eu imagino que seja algo como bater salário mais 4 escolhas de draft. Claro que se você bate salário com o Vassell é uma coisa. Se você bate salário com o Zach Collins, talvez Zach Collins e Keldon Johnson, talvez exija mais escolhas de draft ainda. Porque, obviamente, o Kings, a partir do momento que o Kings fala a gente quer escolhas de draft, a gente não quer jogador, também não significa que eles vão aceitar qualquer despejo de jogador para lá, né? Então, um pacote que eu acho que é um pacote bacana para a gente partir o nosso debate seria o Devin Vassell e 4 escolhas de draft. E aí a ver se são 4 escolhas realmente escolhas, se são swaps do próprio San Antonio Spurs, se são algumas das swaps que o Spurs adquiriu recentemente em escolhas de draft. Se o Spurs consegue, por exemplo, que uma dessas escolhas seja do Chicago, que nunca vai ser melhor que uma escolha 9, então se uma dessas escolhas for do Chicago já é um negócio melhor ainda. E sinceramente, se essa negociação realmente não envolvesse o Castle, por exemplo, que eu acho que é um ativo interessante para San Antonio hoje, fosse só uma questão de bater salário, mas envolver escolhas de draft, eu acharia uma oportunidade muito boa e que nosso mano Brian Wright deve pelo menos estar com o telefone na orelha conversando com o Sacramento. Bruno, eu acho que obrigatoriamente esses pacotes teriam que ter o Vassell ou o Castle. Eu vi gente falando em Vassell e Castle no mesmo pacote, eu acho muita coisa, sinceramente. O que você pensa sobre isso que o Pesca falou do valor do Fox poder estar mais baixo? Você acha que o Spurs pode se aproveitar disso? E, de repente, até emendando uma segunda pergunta que você pode discorrer,
Se de repente o Spurs não fosse agressivo nessa trade deadline, será que esse preço do Fox pode abaixar ainda mais na próxima off-season? Boas perguntas, Renan. Acho que é difícil respondê-las, na verdade. Acho que vou focar um pouco na precificação nesse primeiro momento. Eu acho que o Fox ele ainda está no pico do valor dele. É óbvio que existirem rumores de que ele quer sair e de que ele prefere San Antonio, talvez dê uma baixada no valor, mas a gente tem visto jogadores que tiveram atitudes parecidas que acabaram sendo trocados por grandes pacotes. Eu acho que o Fox ele tá precificado, Renan. Eu acho que a precificação dele são 4 firsts e acho que isso é a base da precificação. E aí acho que é discutível se um talento ou não um talento. Esse preço é justo? Eu acho que o preço, pelo que a gente tem visto de negociações recentes, eu nem sei se você vai falar sobre isso, mas a gente teve a troca recente do Mikal Bridges, que trocou o Nets pelo Knicks, que foi algo mais ou menos nessa linha, né? Foram 4 escolhas de primeira rodada. Então o mercado ele tem precificado jogadores de nível parecido nessa linha, e não acho que vai ser diferente com o Fox. Aí teria que ver a questão de envolver ou não envolver o talento. Se você me perguntar, cara, Castle e Vassell, mais 4 firsts, eu acho que é caro demais. Até onde eu gostaria de ir? Eu iria em 4 firsts, mais bateção do salário. Aí a gente fala de Zach Collins e Keldon Johnson. E aí 4 firsts a ser pensado quais, né? Acho que teriam que ser firsts mais interessantes. Ou Devin Vassell e mais 4 firsts também. E aí talvez pesar um pouco melhor quais vão ser essas firsts. Aí pensando um pouco no que o Pesca falava, né? Talvez envolver first de Chicago, essas firsts que a gente ainda não sabe muito bem o que vai ser delas. Isso é até onde eu iria, tá? Eu acho que o mercado ele vai fechar em algo parecido com Vassell e 4 firsts mesmo, mas eu acho que essas firsts elas vão ser mais agressivas. Eu não vejo, por exemplo, uma first do Chicago entrando nessa negociação. Pode ser que sim, mas pelo menos por histórico de outras negociações similares, eu suporia que não, né? E acho que, aí só para fechar esse loop também, estava vendo um tweet agora há pouco, e para o próprio De'Aaron Fox é interessante conseguir uma troca. Por quê? Tem muita gente falando no Twitter, pô, o Spurs poderia esperar até o final da outra temporada para assinar ele como free agent. Só que para o Fox, financeiramente falando, isso não é interessante, porque ele perderia aí, se eu não me engano... Tem os números aqui, eu tinha colocado na minha pauta aqui. Ele poderia assinar um contrato de 4 anos, se ele vira free agent, no valor de 219 milhões de dólares. Se ele assina uma extensão, ele poderia assinar um contrato de 5 anos, no valor de 296 milhões de dólares. É uma diferença maior por ano e um ano mais de contrato que garante para ele uma segurança extra para um jogador que já tem ali 28 anos. Me parece fazer algum sentido. Você pega em valor absoluto, são 77 milhões de diferença, né? Então acho que para o próprio Fox não é interessante esperar até o final desse contrato e forçar, entre aspas, para entrar numa negociação. Então vejo mais ou menos por aí. Boa, só contextualizando aqui para a galera sobre as picks que o Spurs tem, né? O Spurs tem aí 9 escolhas de primeira rodada para negociar, né? Tem 7 que são próprias do Spurs, aí tem 2 desprotegidas do Atlanta, uma desse próximo draft e outra de 2027. Tem uma top 14 do Charlotte que já era, né? Essa daí não vai vir mesmo. Tem a top 10 protegida do Chicago que poderia vir esse ano, né? E temos também ali a desprotegida de Minnesota em 2031, né? Além de swaps, né? Que você pode trocar de ordem com o Hawks em 2026, pode trocar de ordem com o Celtics em 2028, exceto se for na posição número 1. E também tem uma swap com o próprio Sacramento Kings em 2031, que a gente poderia também, de repente, devolver para o Kings isso, né? Esse direito. São várias possibilidades. O Bruno falou aí sobre últimas estrelas, assim, né, que foram negociadas mais ou menos nessa faixa de preço, né? Teve também o Donovan Mitchell há uns anos atrás, quando foi para o Cleveland Cavaliers, né? Na ocasião, ele custou ali na troca com o Utah Jazz, né? O Cavs mandou o Lauri Markkanen, que não era o jogador que se tornou no Jazz, era um jogador que até vinha um pouco em baixa, o Colin Sexton, o Agbaji, e mandou 3 firsts e 2 swaps. Foi o preço do Donovan Mitchell na época. O DeJounte Murray, né, que quando saiu do Spurs, né, custou para o Atlanta Hawks no negócio de louco do Hawks. O Hawks mandou 2 escolhas de primeira rodada desprotegidas, uma first protegida e uma swap
pelo DeJounte Murray, né? Então também, e era um jogador que tinha acabado de ser All-Star, né? Em números, né, ele tem um All-Star que nem o De'Aaron Fox, mas a gente não tem como comparar ali a qualidade de jogadores. Não foram 2 picks desprotegidas e 2 swaps desprotegidas? Exatamente, Pesca, eu me confundi aqui. Isso aí, foram 2 swaps e 2 firsts desprotegidas que o Hawks mandou, né? Então o preço gira mais ou menos por aí, como o Bruno falou. Assim, Pescão, você acharia aceitável, tipo, colocar o Castle na jogada, ou você só pensaria mesmo no Vassell, ou pensando em possibilidades de troca, se você fosse o Spurs, você aceitaria dar mais picks para tentar envolver o Keldinho e talvez outros jogadores sem ser o Vassell e o Castle? Como é que você preferiria um pacote do Spurs? Cara, esse pacote, Vassell e 4 escolhas de draft, eu estaria muito confortável, até por esses exemplos que você trouxe. Eu acho que o Fox é o segundo melhor jogador, considerando esses exemplos que você trouxe, ele está atrás do Donovan Mitchell. Acho que é discutível com o Michael Bridges, porque o Bridges, ele é um role player de elite, e o De'Aaron Fox, ele, digamos assim, ele não é uma estrela de primeira prateleira. Então, para um time que, caso o Victor Wembanyama se desenvolva no jogador que ele vai ser, é melhor ter um cara como o Fox, que é tipo uma segunda estrela, que não é uma estrela de primeira categoria, ou é melhor ter o Bridges? É discutível, mas eu acho que em termos de talento bruto, o Fox é melhor. E a gente conseguir o Fox por um pacote parecido com o que a gente conseguiu no DeJounte Murray, eu acho que é uma oportunidade muito boa. Cara, eu gosto muito do Castle, eu tentaria ao máximo não envolvê-lo, mas é difícil avaliar o Castle, né? Porque assim, o Castle ele é um jogador de muito potencial, mas que também tem muito risco envolvido, né? Ele é um jogador que hoje ele não tem nem bola de 3, nem é bom o bastante para ser um armador. Ele mostra flashes ocasionais nas duas coisas. Ele, diferentemente do Sochan, por exemplo, de sua temporada de novato, ele chuta e ele tem carta branca da franquia para chutar, o que me deixa um pouco esperançoso, mas também tem muito risco ali, né? Então, por exemplo, hoje o Castle, com todo esse potencial pela frente, liderando a corrida pelo novato da temporada no site oficial da NBA, pode ser também que ele esteja no auge do valor dele hoje e a gente não saiba, né? Mas eu tentaria ao máximo não envolvê-lo. Eu acho ele um ativo mais valioso que as nossas escolhas de draft. Mas é uma opinião que eu estou ciente que ela pode envelhecer mal também. Sobre envolver mais escolhas de draft para despachar o Zach Collins e o Keldon Johnson, eu acho que não é o momento de fazer isso se não tiver ainda um outro move engatilhado, sabe? Se o Spurs não precisar desse espaço salarial para conseguir mais jogadores. Enquanto esse for o caso, eu prefiro ficar com as escolhas e deixar eles lá, como peso morto mesmo, enquanto esse espaço salarial não estiver fazendo falta. Boa. Vou fazer pergunta também do Castle pro Bruno. Você preferiria, tipo, usar o Darren Vassell ao contrário do Castle, ou de repente, para tentar se desfazer do Keldinho, colocar mais ativos, mais escolhas de draft, Bruno? Ou você acha que o Spurs deve mesmo manter o Castle e comprar a aposta por esses flashes que a gente tem visto muito bons dele nessa primeira temporada? Cara, se eu tivesse que escolher, você pode envolver Vassell e você pode. Vassell, pra mim, é o Vassell, né? Eu sei que você não vai gostar da minha opinião, Renan Bellini, mas eu já desci do bonde do Devin Vassell, por mais que eu goste dele, eu acho que ele seja um jogador de valor. O Vassell é isso mesmo, eu já entendi, já assumi isso, e eu acho que é trocar ele agora enquanto ele ainda tem algum valor de mercado e bora. O Castle é um pouco do que o Pesca falou, né? Eu vejo potencial. Tem um potencial alto de desenvolvimento, né? Acho que ele mostra flashes de que pode ser um grande jogador, um bom jogador, um jogador muito bom, um jogador melhor que o Devin Vassell. Então isso me deixa confortável em querer tê-lo no time por mais tempo do que o Devin. Depois, Renan, tem uma outra questão que eu acho que é importante, né? Eu tinha falado que o motivo principal por Spurs buscar uma troca seria fit com o Wembanyama, né? Depois acho que tem uma questão de urgência, né? Embora o Spurs não esteja numa situação de urgência nesse momento, de buscar uma troca, porque a gente sabe que nessa temporada não vai acontecer nada, eu acho que a gente tem uma urgência por conta do Victor Wembanyama, que é tudo que a gente tem falado já há alguns episódios, né? Então o Wembanyama ele faz com que o Spurs precise estar muito atento ao mercado para fortalecer esse time o quanto antes e o mais rápido possível.
Só que eu acho que o Spurs tem que entender qual que é a peça que vai de fato complementar o Wemby. É o Fox? Não é o Fox? Eu acho que o Fox ele pode ser essa peça. E o Spurs em algum momento vai ter que decidir arriscar por algum jogador, né? Porque em alguns times no passado, por exemplo, a gente pega o Cleveland Cavaliers com o LeBron James. Cara, eles perderam muitas oportunidades de reforçar aquele time, de trazer outras estrelas para parear com o LeBron. E eles acabaram sempre fazendo movimentos menores que colocaram ali jogadores de nível mais baixo ao lado do LeBron. E isso combinou com uma saída do LeBron James. Então, em algum momento, o Spurs vai ter que ser agressivo e vai ter que pensar em usar essas picks e em como usar essas picks. Eu não tenho ilusão, e aí para fechar meu argumento, Renan, que um dia que a gente vai conseguir atrair um cara como um Giannis Antetokounmpo, um Luka Doncic, ou algum cara dessa prateleira. Eu acho que é possível, mas é um cenário muito difícil de acontecer, ou um Shai Gilgeous-Alexander, alguma coisa do tipo. E eu acho que o Spurs em algum momento vai ter que fazer um movimento por uma subestrela, por uma estrela de segundo escalão, por uma estrela de terceiro escalão. A gente está tendo uma oportunidade agora que talvez ela não surja não sei se em muito tempo, mas em algum tempo. E uma oportunidade dentro de um preço que parece aceitável dentro dos termos do mercado. Então me parece lógico, ou pelo menos interessante, que o Spurs tome esse risco pensando que a gente tem muitas escolhas. Não é que a gente está sacrificando todo o nosso capital de draft do futuro para um jogador e aí se der errado, acabou. A gente vai continuar tendo muito capital de draft, né? Você falou aí que são 9 ou 11 escolhas, alguma coisa nessa linha, né? Aqui seriam 9, mas a gente já pode tirar do Hornets do bolo, né? De Do first. bolo. Então, Perfeito. 8 por aí. Então fica. E eu acho assim e a gente ganhou uma nova força, um novo capital nessa semana, podemos dizer assim, né? Eu até comentei, não quis zicar, porque a gente nunca torce por lesão de jogador, óbvio. Mas eu falava, né, que o Hawks poderia sucumbir por alguma lesão, essas coisas acontecem, e aconteceu com o Jalen Johnson, né, que tá fora da temporada, um cara aí de 19 pontos, 10 rebotes por jogo, e o Hawks vem de 6 derrotas seguidas. E essa pique do Hawks é nossa. Então é uma pique que se valorizou muito às vésperas da trade deadline também, né? Era uma pique que a gente via ali pelo andar da carruagem que ia terminar ali entre 15 e 20 e ela pode virar uma pique de loteria interessante, né? Claro, então, assim, aí só complementando, são 8 escolhas. Se a gente cede 4 nessa, a gente ainda continua com 4 escolhas para tentar ter oportunidades no draft, por um lado, e tentar outras negociações. 4 escolhas é muita coisa para você fazer negociações, complementar elenco, assim por diante. Então, assim, existe uma janela, o Fox tem fit, pareceria prudente o Spurs tentar. Meu medo é o Spurs não tentar agora, não aparecerem oportunidades melhores daqui 2 anos e a gente ficar chupando o dedo, o Embanyama daqui a pouco vai embora. Eu sei que eu sou contra esse alarmismo, mas é Você bom a falou gente isso. falar disso eventualmente. Você falou isso semana passada, cara. Não, eu falei isso porque eu sou contra o alarmismo pra essa temporada. A galera falando, não, o Embanyama tá infeliz, vai embora. Isso é balela. Mas se daqui 2 temporadas a gente continuar ali meio que não chove não molha, é um risco, com certeza, né? Boa. Não, eu só dando minha opinião rápida, eu acho assim que a oportunidade é muito boa. Um jogador que quer ir para San Antonio, isso é muito legal. Com uma idade boa, um cara que na defesa não é um buraco, muito pelo contrário. Eu acho assim que o encaixe é muito bacana. Eu não queria me desfazer do Devin Vassell ainda, e muito menos do Castle, mas se for o preço, né, talvez o Spurs tenha que fazer esse sacrifício. Uma última sobre essa parte de pacotes. A gente poderia aqui ficar sondando vários pacotes, mas vocês acham que com outros jogadores, por exemplo, Pesca, você acha que o Spurs não conseguiria trazer o Fox, sei lá, juntando o Keldon Johnson, o Jeremy Sohan, por exemplo, num pacote ao invés do Castle ou do Vassell? Pesca, você gostaria de sondar vários pacotes, é isso? Vou responder sobre o pacote do Renan aqui, se tudo bem para vocês. Tudo bem. Cara, o Sochan também é um jogador de valor muito questionável, né? Porque, assim, o Sochan ele tem feito uma boa temporada, mas a combinação de ausência de bola de 3 com ausência de proteção de aro faz com que ele obrigatoriamente tenha que estar em quadra com o stretch 5, né? Com alguém que vai fazer o trabalho oposto dele. Então, hoje o Sochan ele é um pivô no ataque e ele é um defensor de perímetro na defesa. Então, ele precisa de alguém que, como o Embiid, seja um pivô na defesa e um espaçador de quadra no ataque. Então, essa é a única maneira do Sochan conseguir ser efetivo em quadra. Eu acho ele muito bom defensivamente, eu acho que existe um certo potencial ali,
Mas, não sei, eu não estou muito alto no valor de mercado do Sochan hoje. Mas se o Kings aceitasse, quem sou eu Vamos para lá, dizer que não, né? Pescão. Keldinho, Sohan, Trey Jones, 4 firsts, 2 swaps. É manta? 4 firsts sendo 2 swaps ou 4 Não, firsts mais 2 e, swaps? e mais 2 swaps e mais 2 seconds. Putz, eu tô achando caro, porque aí são 6 escolhas de primeira rodada, né? Eu achei caro também, pô. Achei Mas caro. aí, mas aí não ia. Bom, vocês tirariam então. Então eu achei que poderia ser uma manta com o Kings, eu estaria dando coisa demais pro Não. Kings. Eu prefiro Vassell e 4 escolhas do que esse pacote aí, por causa das escolhas, não por causa dos jogadores. Perfeito. E você, Bruno, você vê algum outro pacote que não tenha Vassell e Castle ou não? Cara, tem um pouco do. Você começou. Você fez essa introdução falando do. Ou o Pesca fez a introdução, não lembro. Mas falando do. Que o Kings ele quer picks, né? Que aí falou ali da Clutch Sports, Chancharane, etc, etc. Se o Kings quer picks, os Spurs têm picks pra dar, né? Aí tem que ver quantas eles aceitariam por um negócio, né? A gente poderia oferecer, por exemplo, o Keldinho e Zach Collin mais picks. Agora, quantas são as picks? Se forem, imagina um negócio que é o Dinho, o Zach Collin, 4 primeiras escolhas, pô, animal. Não, Mas aí não sei se eles vão querer 4 ou se eles vão querer 6. Mas eles poderiam querer, por exemplo, 4 as nossas melhores. Eles podem querer as 2 do Hawks, a pick do Minnesota lá de 31, que é um mistério, e uma pick de primeira rodada nossa. Mas não sei, se for que é o Dinho, o Zach Collins e as nossas 4 melhores picks, não sei se é um negócio tão barato assim. Não sei se seria não sei se seria tão manta nossa assim. Me explico? Agora, sim, se sim. for Vassell e mais 4 picks, mas nesse bolo de picks a gente conseguir colocar ali uma outra pick que parece de menos valor, então não sei qual negócio fica mais ou menos interessante. Talvez para o Kings, se eles querem picks, um negócio com Collins, Keldon e as nossas melhores picks poderia ser melhor. Mas não depende muito da configuração de uma potencial troca, né? Depende muito também como é que eles enxergam o Keldon Johnson, né? Que a gente já falou aqui diversas vezes que parece que os outros times da liga veem o Keldon Johnson com melhores olhos do que a gente, né? Não, desce desse barco, cara. Keldon Johnson Não, ninguém. Já passou. Já Isso é passou. coisa de quem não assiste basquete, né? De fã e tal. As franquias sabem que o Keldinho é o Keldinho. que pena. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Keldon Johnson, Zach Collins e 4 escolhas de primeira rodada, eu vou ficar muito feliz, não importa quais foram as primeiras as escolhas, de verdade. Eu também, puta, Não, mas eu animal. preferia, e aí já devolvia a swap do Kings de 31, mandava a swap do Celtic se precisasse, e enchia o caminhão de seconds, cara, que o Spurs tem aos montes aqui, são 17 seconds que o Spurs tem pra mandar. Assim, Isso é. Vai. de todos os concorrentes que o Spurs pode ter nessa briga pelo Fox, assim, não são muitos, né? Acho que o Rockets poderia ser um, mas parece que lá não é o destino dele. Parece que eles vão tentar mesmo uma corrida lá com o Van Vliet. De todos os concorrentes, o Spurs é o disparado que tem mais condições de trazer o Fox. Eu acho assim que depende mais do Spurs essa troca acontecer do que de qualquer outra coisa, porque temos muito ativos de draft e o Kings quer isso, né? Então acho que é uma boa chance de a gente botar isso para jogo aí. Você ia falar, Bruno? Eu ia, mas eu esqueci, na verdade. Então. Boa. Então aqui uma última informação, né, também que envolve o Spurs nesse mercado de trocas. De acordo lá com o Jake Fisher, da Stanline, não é esperado que o Spurs se comporte como vendedor na trade deadline. Então, diferentemente de anos anteriores, né, não tem nenhum rumor com os veteranos que vieram nessa temporada. Então não tem rumor com o Chris Paul e não tem rumor também com o Harrison Barnes. Por aí, né, Pesca? Acho que é por aí mesmo. Eu não estaria, obviamente, não estaria oferecendo esses caras no mercado. Também não bateria o telefone na cara de alguém que me ligasse para perguntar qual é o valor do Harrison Barnes, ou do Chris Paul até, principalmente se a gente conseguisse o Fox. Mas acho que faz sentido o Spurs não tá no momento de continuar melhorando. Eu concordo muito, né, com o que o Bruno falou sobre a necessidade, né, de mostrar uma evolução. Até porque vale lembrar, né, essa temporada a gente deu um primeiro passo com rumo a um time competitivo com o Vitor Wembanyama, uma temporada mais tarde do que poderíamos, né? Porque a gente não pode esquecer que a primeira temporada
do Victor Wembanyama em San Antonio, institucionalmente, foi um fracasso, né? Foi uma temporada que não fez nada pelo desenvolvimento do Victor Wembanyama, uma temporada que não fez nada pelo desenvolvimento do Jeremy Sochan. Então, a gente já está um pouquinho atrasado do que seria uma... Não vou nem falar uma linha do tempo boa, né? Se a gente tivesse dado esse primeiro passo de conseguir um ou outro veterano, colocar os jogadores nas posições certas, na primeira temporada do Wemby em San Antonio, talvez a gente já estivesse numa situação até um pouco mais avançada. Então, por isso que eu não sou a favor de hoje pegar o telefone e sair oferecendo esses caras, que nem a gente fez em temporadas anteriores. Eu acho assim que a gente usaria esses veteranos se de repente rolasse uma troca tripla, quádrupla. Eu acho que a gente poderia de repente envolver esses caras, algum time interessado no Chris Paul, porque eu acho que, não sei, pode ficar redundante, né? O Chris Paul com o De'Aaron Fox junto, além do Castle na rotação. O que você acha, Bruno? Como que é? Repete, Renan, que eu não perdi essa pergunta. Se de repente pintasse também uma oferta assim numa troca tripla, quádrupla com o Chris Paul envolvido, eu gosto muito do Chris Paul, mas ele acho que pode ficar redundante em algum ponto, né? Fox e o Castle também junto com o Chris Paul. Acho que sim, acho que sim. Cara, esse cenário de uma troca tripla, ele é bem provável, eu acredito. Eu vejo ele acontecendo, com algum terceiro time entrando aí como beneficiário, enfim. Mas eu, assim como o Pesca, eu concordo com essa visão. Eu não gostaria que o Spurs estivesse ativamente buscando se desfazer desses jogadores. Eu até acho que o Chris Paul teria fit jogando ali do lado do De'Aaron Fox, eventualmente vindo do banco. Então, eu acho que o Spurs, se a gente traz o Fox, a gente tem que manter o time como tá. Não moveria o Harrison Barnes de jeito nenhum. Não moveria o Chris Paul. Acho que a gente tem que tentar o máximo, cara. Tentar chegar ali em 10º lugar. Tá difícil, tá cada vez mais difícil. Mas a gente tem que tentar o máximo. E aí, se não der, projetar o elenco para a próxima temporada, rodear esses caras de arremessadores, trazer jogadores com pedigree de playoff, ainda que sejam role players, né, para complementar o elenco, mas que vão ser caras que vão potencializar tanto o Wemby quanto o Fox se isso acontecer. E aí, o Renan, para fechar, um comentário aqui do nosso querido amigo Cornet Spurs, ele fala assim: vocês querem que o Spurs seja assaltado? Cara, eu acho que tem um ponto que é relevante nessa discussão, que é, a gente está falando aqui de como o mercado está precificando o Fox, né? E a gente está discutindo se a gente toparia entrar nessa precificação ou não, entendo que existe o consenso que sim. Talvez seja mais caro do que a gente gostaria, me parece de fato que é mais caro do que a gente gostaria, mas acho que é um pouco do que eu falava também, né? É uma oportunidade e a gente não sabe quantas oportunidades como essa vão surgir nos próximos 2, 3 anos. E a gente não sabe também como que vai ser o mercado de free agency e que tipo de jogador vai ter no mercado de free agency. Então pode ser que a gente realmente ache caro o Fox, é realmente caro, a gente não faça nada, mas qual que é a próxima janela que a gente vai ter? Não só de entrar numa troca, mas até de atrair algum free agent. É óbvio que o San Antonio agora está mais atrativo por conta do Wembanyama e assim por diante, mas quais seriam talvez os melhores fits do que o Fox que caberiam na timeline do San Antonio Spurs? Então também é uma discussão importante, né? Eu acho assim que o Fox é um excelente encaixe. Eu acho que o Spurs tem que ir. A questão é também como é que o Spurs vai conseguir pechinchar também, né? Eu acho que o Spurs tem que jogar também, né? O Matheus Gonzaga, o Leopão, né, lá do Bandeja de 3, falou que saiu um report do Sam Amick, do The Athletic agora, dizendo que o Kings deseja bastante o Castle, né? Beleza, o Kings deseja bastante o Castle, então é a hora do Spurs falar, tá bom, então vamos diminuir bastante esse pacote de picks, interessante, se vocês levarem o Castle. Eu acho que o Spurs tem que jogar, porque quem tá com as costas na parede agora é o Kings, né? O Kings pode manter o Fox aí, segurar, mas ele sabe que o Fox muito provavelmente não vai renovar lá na frente, senão já teria feito isso. E o Kings tá querendo negociar o Fox, como a gente teve nessa situação lá atrás com o Judas, né? Então, assim, eu acho que o Spurs pode jogar. Eu acho que é disparado o time que tem mais condições de oferecer o que o Kings quer. Não tem concorrentes assim que possam oferecer tanta coisa. E aí basta ver o que o Brian Wright vai fazer. Já vamos dar abertura nessa negociação agora? Vai segurar lá para trade deadline? O que o general manager Lucas Pastore faria quanto a isso, Lucas? Você veria isso para ontem ou você jogaria, blefaria? Não, tentaria jogar o máximo possível, né? Acho que tem um ponto também nisso que o Bruno falou, só voltando aqui uma casinha, que acho que pra gente que acompanha NBA há mais tempo, 4 escolhas de draft é muita coisa mesmo, né? Mas
principalmente aquela troca do Paul George para o Oklahoma City Thunder, mudou completamente os rumos do mercado, né? Então hoje 4 escolhas de draft não é mais um assalto, é basicamente o padrão de uma troca. A gente estaria conseguindo o Fox, por exemplo, por um preço menor que o do Rudy Gobert, por um preço semelhante ao do DeJounte Murray. Então o mercado é isso hoje mesmo, não é um assalto, é o que é, né? É a famosa lei da oferta e da demanda. Cara, eu tentaria ao máximo não colocar o Castle, tentaria ao máximo jogar com o lastro, tentaria ao máximo me aproximar do Rich Paul, né? Para fazer esse joguinho de 2 contra 1. E até por isso, Renan, eu acharia perigoso fazer isso que você propôs de deixar para off-season, porque talvez não seja da vontade da Clutch Sports isso. Mas enfim, eu tentaria jogar ao máximo e resolveria mais em cima da hora possível para justamente colocar o Kings contra a parede, porque o San Antonio Spurs, nesse momento, tem uma oportunidade muito boa, mas meio que não tem nada a perder, né? Quem tem o ativo contra o relógio é o Kings. Então eu tentaria enrolar o máximo possível para pressionar o Kings o máximo possível. Ô Renan, você trouxe a mensagem do Leopão, falando que tem esse reporte aí do Sanamik, falando que o Kings deseja bastante o Castle, e logo abaixo o Diego Sacramento falou assim, eu não trocaria o Castle, automaticamente desmentindo o rumor. Aí, ó, direto de fontes de Sacramento, Diego Sacramento. Muito bom. Pescão, eu te acompanho nessa. Eu acho que o Spurs tem que segurar ali até o último instante para ver quem afina primeiro, né? Nesse caso. Podemos encerrar a discussão? Acho que estamos alinhados que o Fox é uma ótima oportunidade e que a precificação do mercado é essa de talvez um jovem jogador mais 4 firsts, mas que a gente tentaria empurrar as firsts não tão privilegiadas, né? Essa daí do Chicago, que vai ser no máximo uma escolha 10. A do Atlanta, como eu falei agora há pouco, desse ano, né? A gente não sabe mais o que esperar, porque a gente não sabe se esse time vai despencar, essa escolha pode ficar muito valiosa. Mas com essa do Atlanta caindo, né, gente, dá até pra gente vender, né? Se o Spurs, por exemplo, desse a própria de 2025 e mais essa do Atlanta, dá pra vender pro Kings, né? Ó, pô, pega o Keldinho aí, de repente vocês saem com o Cooper Flag aí dessa troca, né? Pô, você tá dando spoilers do Cepica aí, hein, cara? Minha hora de brilhar, você tá Desculpa, tá cara, tô prejudicando aí meu ansioso. momento. Tô ansioso. Teve aqui um comentário interessante do Tuco Santa Cruz propondo um pacote pelo Darren Fox, que é Mamu mais um autógrafo do Thiago Splitter. Também, eu Olha acho aí. uma boa, né? Olha aí. O Kings poderia colocar na sala de troféus dele, né? Que não é muito grande. Pois é, campeão da NBA. Ô, Renan, posso puxar um último comentário aqui pra gente fechar esse loop de Fox? Tô muito engajado com meu amigo Cornet Spurs hoje. Ele pergunta se com o Fox se o Spurs pega playoffs e ganharia no primeiro round. Cara, essa é uma excelente pergunta. Só que, cara, se a gente vê o cenário hoje da Conferência Oeste, a gente tem, por exemplo, o Phoenix Suns, que tem Bradley Beal, Kevin Durant e Devin Booker. E a gente tem o Lakers com LeBron e Anthony Davis. A gente tem vários times que têm ali duetos potentes que eles estão tendo dificuldades. Eu acho que a dinâmica da NBA também mudou muito, né? Se a gente vinha ali de uma década de 2010, onde você juntava 2, 3 estrelas e você conseguia ser dominante, eu acho que a NBA hoje é muito mais sobre você ter um elenco forte, com peças complementares que complementem as suas estrelas principais, do que necessariamente você fazer um combo de estrelas. Então, é muito difícil responder essa pergunta, mas não é como se a gente trouxesse ali outras 2 superestrelas, a gente estaria num cenário garantido de playoff. A gente vê times que têm superestrelas que eles estão tendo muita dificuldade, tanto quanto o San Antonio Spurs, com essa draga que a gente está, de chegar no play-in. Então, não é uma pergunta com uma resposta tão fácil quanto parece, né? O Phoenix Suns com Kevin Durant e Devin Booker periga de ficar fora do play-in até. Então, né, é um bom parâmetro. E eu acho que é o que você falou no seu comentário anterior até, Bruno. Essa vinda do Fox nem seria pensando nessa temporada. Acho que essa temporada o time seguiria com problemas. Claro que daria um up, né? A gente poderia, de repente, furar um play-in aí com o Fox. Mas eu acho que é papo pra gente pensar mesmo na próxima temporada, nas próximas temporadas, com um time mais arrumado, com um elenco um pouco mais profundo. Eu acho que o Fox viria agora, porque é a necessidade do Kings, né, de quer fazer esse negócio, mas eu nem focaria tanto nessa temporada. Realmente, minha preocupação seria os anos seguintes.
Podemos encerrar? Então, o papo Foxeira? Então, beleza. Então, acabada essa resenha aí sobre o mercado, este não seria um episódio do Cultura Pop, né, senhores, se não tivesse um pouco de Victor Wembanyama aqui para o debate. Então, vamos trazer Victor Wembanyama como fez Anthony Davis, o monocelha astro do Los Angeles Lakers. Ele foi perguntado numa entrevista lá que ele sentou no sofazinho com o Shams Charania nessa semana, né? E o Shams perguntou, né, se ele era favorito a prêmios da temporada, como o defensor do ano. E aí o Anthony Davis falou que ele acredita que existe uma narrativa para que o Victor Wembanyama ganhe o prêmio de defensor do ano. Lucas, deve ser horrível, né, jogar numa franquia tão fora dos holofotes, não é mesmo? Cara, deve ser ruim, né? Deve ser ruim jogar num mercado pequeno como Los Angeles e ter que ficar vendo todas as atenções concentradas no Texas. Grande Anthony Davis, né, cara? O próprio... É a própria definição do chara na cama que é mais quentinho, né? Claro, obviamente o Wembanyama é um jogador muito midiático que, durante toda a sua carreira, vai ser protagonista de narrativas, como já foi desde o primeiro dia, como já foi, né? No primeiro jogo da Summer League já existia a narrativa que ele era um boost, que ele não era tudo isso, que era superestimado e tal. Existe a narrativa de que o Wembanyama é um grande defensor. A questão é se ela é, né? Se ela é injusta ou não. E nesse caso não me parece que seja injusta. Então acho que é uma reclamação um pouco vazia do nosso amigo Anthony Davis, né? Eu achei muito bom no tweet que foi feita, né? Divulgaram lá o vídeo da entrevista do Shams, que aí alguém comentou embaixo a narrativa. Aí o cara postou uma tabela com umas 13 estatísticas, comparando estatísticas defensivas, comparando o Wemby e o Anthony Davis. Dessas 13, o Anthony Davis ganhava em uma. Não, sabe o que é curioso? Se fosse, por exemplo, sei lá, o Evan Mobley, ou Jarrett Allen, ou Jarrett Jackson Jr. falando que, eu posso não ter estatísticas tão boas, mas eu sou o âncora da defesa do melhor time da NBA, da melhor defesa da NBA, enfim. O Anthony Davis nem sequer essa vantagem ele tem, né? O Lakers não é um grande time essa temporada. Tá longe de ser uma grande defesa, então nem a parte coletiva ele tem para se gabar ou para se achar injusto, enfim. Não é nada mais que o seu ego, né? A verdade é essa. Bruno, quer falar alguma coisa sobre o cara que ia ser melhor que o Tim Duncan? Então, você falou um negócio que eu ia falar, Renan. Sabe que eu tinha uma birra, mas era uma birra infundada do Anthony Davis, né? Porque esse negócio aí de Anthony Davis é melhor de Tim Duncan é um negócio de torcida, né? De bravata, de torcida, que se gerou uma narrativa sobre isso, mas a gente sabe que é besteira, né? Meio que começou por causa do Kevin Durant, né? Que uma vez naqueles momentos de interação do Kevin Durant no Twitter, pediram para ele montar um quinteto histórico e ele colocou o Anthony Davis de big, alguma coisa assim, ou de ala pivô, sei lá. E aí muita gente comprou a briga do Tim Duncan e o Kevin Durant ficou discutindo, ficou fazendo essa discussão que o Anthony Davis era melhor que o Tim Duncan. Não, eu não sei o que é pior, a torcida levantar isso ou um cara que jogou basquete levantar isso, é uma história completamente absurda. Então, mas o meu ponto, Renan, eu tinha uma birra do Anthony Davis, que era uma birra sem justificativa. Agora eu tenho uma birra com justificativa. O cara é completamente lunático, né? Então, não dá. Não vou mais opinar. Não, e outra, né? O cara, tipo, essa entrevista sentado no sofazinho do nada com o Chames, né? Tipo assim, pra quê, né? Tipo, no meio da temporada, né? Ai, meu Deus do céu, que maravilha. Mas vamos aqui agradecer ao Shams Charania por esse roteiro, né, cara? O cara realmente entrou na mente do Cultura Pop. Valeu pela pauta, Chames, valeu. Até agora, só Shams Charania aqui. Uma hora quase de Shams Charania no Cultura Pop. Cota Shams Charania aqui tá pegando hoje. Apoio Club Sports. Tá tudo conectado. Bom, vamos dar agora uma olhada em alguns números impressionantes sobre o impacto de Wemby na liga para desespero de Anthony Davis. Na última sexta-feira, a NBA divulgou a lista dos jogadores que mais venderam camisas na primeira metade da temporada. E o gravetudo apareceu na quinta colocação, atrás de Stephen Curry, LeBron James, Jason Tatum e Jalen Brunson. Coincidência ou não, o Spurs aparece na nona colocação entre os times que mais venderam camisas, né? Atrás de Celtics, Lakers, Knicks, Warriors, Bulls, Cavaliers, Mavericks e Timberwolves.
A liga também divulgou alguns números bem impressionantes sobre a vitória do Spurs sobre o Pacers no primeiro jogo que as equipes fizeram em Paris. Foi o jogo de temporada regular mais assistido na história da televisão francesa. Todos os ingressos para a partida foram vendidos em 24 horas e pessoas de 53 territórios diferentes compraram entradas, recorde de um evento da NBA. Além disso, o conteúdo produzido pelo Embi fez com que ele se tornasse o segundo jogador com mais visualizações nas redes sociais da NBA na temporada. Já são mais de 817 milhões de visualizações. A liga não informou quem ocupa a primeira colocação. Vale lembrar também que o Embi fará parte do Rising Star Challenger, lá deste ano do All-Star Weekend, ao lado do Stephen Castle, né, lá em São Francisco. O Castle, que por sinal voltou à liderança da corrida para o prêmio de novato do ano no site oficial da NBA. Será apenas a quarta vez na história que o Spurs terá ao menos 2 jogadores no evento, aí, no desafio dos novatos e segundanistas. Indícios aí, né, de um estrelato inegável, né, do Embi, né, Bruno? E pode ser, a gente está na expectativa que também saia a nomeação dele para a reserva do All-Star Game também. Isso deveria sair agora já, né? Muito em breve, né? Exatamente. Começou há 2 minutos, segundo o anúncio. Opa! O cronograma da NBA. Cultural vai divulgar em primeira mão, então, né? Vamos divulgar. Mas vai ser, né? Aqui dá pra postar um braço, né, Pescão? Já postei um. Mais alguém aposta aí, por favor. Apostas, Renan? Apostos. Mas, cara, falar do Ember chovendo molhado, então pretendo não me estender. Eu gravei tudo. O bicho pau, ele é sinistro, né? Então, o cara é bom demais. Não, eu acho que esses números de camisa é um negócio impressionante do impacto do Embi, né? Até com a nova geração, o cara realmente chegou na liga sendo um estrondo. Ele vai correspondendo todo o hype que teve com ele antes mesmo dele ser draftado, né? O cara fez a NBA simplesmente comprar os direitos do campeonato francês para transmitir os jogos dele. Isso é uma coisa que, sinceramente, ainda me impacta um pouco, né? Porque eu acho que talvez, pensando friamente, nem seja surpreendente ele estar no top 5, já estar no top 5, mas ainda me impacta. Eu, sinceramente, não esperava, talvez porque, sei lá, eu tivesse com uma expectativa abaixo, mas é uma coisa que a gente não está acostumado, né? Porque eu duvido que o Duncan em algum momento tenha sido top 5 de venda de camisa da NBA, por exemplo. Não sei se o David Robinson talvez teve uma força parecida, acho que não também. Então, realmente é uma coisa que a torcida do Spurs não está muito acostumada, né? Alguém com esse tamanho de estrelato. A gente nunca teve um cara midiático como o Embi, cara, eu acho que na nossa história. Então, se pensar assim em jogos em Paris essa temporada, né? Os primeiros de temporada regular da história, jogo no Natal, em horário amigável para os europeus, né? Para a audiência internacional. Então, realmente é uma coisa que ainda me impacta, que ainda não normalizei ainda. O Embi aí fazendo cores extraordinárias, não só na parte de estar aí em corrida de MVP, em quarta colocação, mas também vendendo camisas, um sucesso aí mundial, estrondoso. O Embi vai correspondendo todas as expectativas que a gente tinha nele. E o que ele vai chutar de bola de 3 no All-Star Game? Tá escrito? Não. 20 bolas de 3, não, e assim, a linha de 3 vai virar o meio da quadra, né? Pra ele, né? Imagina ele num time e o Curry no outro. Pô, vai ser divertido, hein? Competição de quem acerta mais bolas de trás do meio da quadra. Muito bom. Bom, Lucas Pastor, acho que chegou o seu momento, né? Pra gente atualizar como é que está a situação das picks futuras do Spurs que pertencem a outros times, mas que virão para o Spurs, ou não virão, né? Como é que está aí, Lucas Pastore? Porque tá na hora do... Você pica com a minha pique? Opa! É a hora, Renan, de dar aquela conferidinha na situação dos ativos do Spurs de olho no draft de 2025. Ou, quem sabe, na troca com o Kings. O Spurs terá direito à escolha de primeira rodada do Hornets, caso ela fique fora do top 14, mas hoje ela seria a 4, ou seja, ficaria em Charlotte. E o Spurs também terá direito à escolha de primeira rodada do Bulls, caso ela fique fora do top 10, mas hoje ela seria a 9, ou seja, ficaria em Chicago. Então hoje o Spurs iria para a loteria com a própria escolha, que hoje seria a 10, e a do Hawks, que hoje seria a 11. Com isso, teria chances somadas de 5% de uma escolha top 1 e 23,3% de uma escolha top 4, nada mal.
E aqui cabe repetir o que o Renan falou mais cedo. O Hawks vem de 6 derrotas seguidas, é a quarta pior sequência da NBA e não terá mais o lesionado Jalen Johnson nessa temporada. O time é 12,4 pontos por 100 posses de bola, melhor com o Allen em quadra. Em outras palavras, essa escolha pode melhorar e ainda de tabela passar a do Bulls, aumentando a chance de que a escolha de Chicago venha para San Antonio esse ano. Especialista em draft Bruno Pongas. Rapaz, essa pick tá muito auspiciosa, né? Tô achando que o negócio vai dar bom mesmo. O Renan Bellini tava certo o tempo todo, né? Ele zicou tanto, coitado, que machucou o Jalen Johnson. Falando em lesão, Pesca e Renan, vocês viram a última lesão do Lamelo Ball? Torceu o tornozelo? Não Sozinho? vi, Não não viu? vi, O cara cara. tava correndo de costas, voltando pra defesa, e do nada ele torce o tornozelo. O cara tá muito podre, né? Não, é impressionante, cara. Parece eu com meu tornozelo bichado, né? Meu Deus do céu. É um cara talentosíssimo, mas não tem como a gente confiar na durabilidade do Lamelo Ball. É um negócio assim, bizarro, praticamente não existe, né? E A gente acredita na teoria da conspiração do tênis ou vocês acham que isso é besteira? Eu acho Porque besteira. eu assisti o documentário da Indy One, não sei se vocês já assistiram na Netflix, que é a ascensão e queda Muito da bom. Indy One. eu não vi ainda. E quando eles fizeram um tênis para NBA, um dos principais astros se machucou e eles meio que assumiram a responsabilidade que o tênis deles meio que foi o principal protagonista da lesão. Não lembro exatamente quem era. Acho que era o Darius Miles, talvez. Mas enfim, vai saber. Caraca. Eu só acho que, tipo, o tênis pra forçar. Acho que nem se eles tivessem feito o tênis pra machucar, eles teriam tanto sucesso, né? Com o Lamelo Ball, né? É que tem o Lonzo também, né? Vocês entenderam Nem se que são fosse os pra dois. desenvolver, não vou desenvolver um tênis pra machucar o cara, o funcionário frustrado lá, altera o projeto e tal. Mas nem assim ele tem tanto sucesso, cara. Que desgraça, velho. Cara, Então, não mas é que não sei, é só o Lamelo, Pesca. tem o Lonzo também, né? Velho. Família inteira, né, cara? Então, eu É. prefiro acreditar que é mais um problema de genética. Sabe por quê, ô Pesca? Porra, lá atrás, no passado, os caras jogavam de All-Star e não machucava tanto assim. Pô, não é possível. Tudo bem que Sim, a mas intensidade é outro nível diferente e de tal, exigência tipo... atlética. É. Total, mas ainda E assim, também é cara, outro não nível de sei. tecnologia dos concorrentes, né? É. Tecnologia da Nike, da Eu não Adidas. compro essa teoria, mas assim, também não descarto que ela possa ser Eu verdade. sou assim também. É. Qualquer dia a Eu, gente chama um especialista em sapatos aqui quando a gente contratar o Lamela. eu, eu tentaria uma benzedeira antes. Mas enfim. Bom, vamos caminhando então à parte final do nosso podcast, onde tem sempre a nossa queridíssima. Coyote tá... Bem cedeiro. Coyote Talk. Renan Bellini, Renan Bellini. Vamos começar por quem hoje, Renan Bellini? Dê um chute, Renan Bellini. Vamos começar por quem? Por Lucas Arruda? Pô, errou. Matheus Gonzaga. O Matheus Gonzaga, na verdade, ele faz uma pergunta que a gente já passou um pouco sobre isso na conversa, mas ele fala, né, que pensando em fit, que o Vassell ele tem mais fit para nós do que o Castle. E aí ele coloca aqui duas potenciais ofertas e ele diz qual que a gente faria. A primeira seria Fox por Vassell e 4 firsts, ou Fox por Collins, Keldon, Castle, 2 firsts e uma swap. Qual delas vocês fariam? Cara, essa aí mandando os dementadores tá cremosa, hein? Com menos escolhas de draft. Eu acho que eu fecharia esse preço aí, mesmo tendo Castle. Acho que eu fecharia essa Os segunda. dementadores. Cara, eu fecharia. Com muita dor no coração, eu fecharia do Castle, cara. Eu também acho que o fit com o Vassell é mais interessante. Claro que a gente precisa ter de volta o Devin Vassell da temporada passada, com consistência que a gente não tá vendo nessa temporada. Né? Eu não queria, eu não desci do barco do Devo ainda, confesso, mas só perder 2 firsts, beleza que a gente já perdeu o Castle, mas só 2 firsts, eu ia no segundo pacote. Cara, Dementadores me pegou demais, sério. Pegou desprevenido, inclusive. Se livra do Duck Collins, cara, ainda, meu Deus. Exato, imagina. Lá tá lá o Mitch Johnson com o patrono dele, que é um burro, né? É um burro patrono. Muito bom. Enfim, aqui ó, o Lucas Farias tá o quê? Dizendo que caiu o Pix. Solta a vinheta aí, Estouro. Faz tempo que não cai a vinheta do Pix do Vassell, né? Enfim. Fica, Devo.
Meu Deus. O Cornet Spurs, olha aqui de novo, Renan Bellini. Maior fã vivo de Keldon Johnson da Galáxia. A gente conhece seu passado, viu, Cornet Spurs? Não adianta você pagar agora de analistão. A gente conhece seu passado, Cornet Spurs. Ele fala assim: quem preferimos para pegar. Não, ele fala quem que a gente prefere para pegar o bastão do Chris Paul, Renan Bellini. Se o De'Aaron Fox ou se o Trae Young. Tá rachando o bico, Renan Bellini. Lucas Pastore, De'Aaron Fox ou Trae Young? Eu já conheço a opinião. Fox. Fox. Renan Bellini, pega o bastão do Chris Paul ou não? É o Fox mesmo. É melhor o Fox. Pô, Então tá bom. Então tá bom. Eu não sei se tá Bastão rindo do Chris burro Paul que patrão. foi muito bem oculto naquele ensaio dele para body issue, né? Realmente não dá para ver nenhum pedacinho do bastão do Chris Paul. Impressionante. O jogo de luzes, de ângulos e tal. Realmente, Ai, parabéns à cara. diretoria artística daquele ensaio. Eu não vi as fotos. Manda no grupo depois, pô. Precisamos ver isso. Opa, conteúdo prêmio. Se você só tem se você for assinante do Cultura Pop, se for Coyote Prêmio. Até agora não sei se o Renan tá rindo do burro patrono ou do bastão do Chris Paul. Não, Mas enfim. Ai, meu Deus. O Coxa Maconha fala assim: como será o desenvolvimento do Castle como armador caso o Fox venha para o Spurs? Vai atrapalhar o Castle ou os dois podem jogar juntos? Lucas Pastore. Cara, difícil, né? Porque não tá claro para mim que a franquia tem como plano desenvolver o Castle como armador, embora ele mostre alguns flashes como passador. Ele joga praticamente o tempo inteiro ou com o Chris Paul ou com o Trey Jones, né? Então não acho que seria o Fox que mudaria isso. Mas seria difícil essa lógica de dois não chutadores em quadra. Mas não é como se o Spurs tivesse um monte de chutadores hoje e o Fox fosse piorar isso também, né? Eu acho que passa muito pelo desenvolvimento também do Castle como arremessador daqui para frente para ele poder jogar ao lado do Fox, né? Como eu falei anteriormente, eu nem foco muito nessa temporada, mas no futuro, né? Se o Spurs traz o Fox, obviamente a gente vai renovar com o Fox e o Fox é nosso armador aí pelos próximos 5, 6, 7 anos, digamos assim. Como é que vai se encaixar o Castle nessa equação? Aí eu acho que vai também um pouco do que da pergunta anterior do Matheus Gonzaga, né? Falando do fit, né? O Vassell, se ele conseguir ser um cara decente, ele é um encaixe mais fácil junto com o Fox. O Castle, como é que vai ser esse desenvolvimento? Eu acho que é uma questão, sim, a gente pensar, né? Ainda é muito cedo para a gente dar um veredito do que vai ser o posicionamento do Castle no futuro, mas certamente vai ter um impacto essa possível chegada do Fox no caminho que pode ir a carreira do Castle em San Antonio. Eu acho que ele não vai ser mais o condutor de bola primário desse time. Acho não, tenho certeza, se vier o Fox. Aí ele vai ter que se desenvolver como um shooter guard. Ele vai conseguir? É uma questão. Boa, fechou. O Lucas Farias fala assim: o Spurs vai fazer o Clippers no sentido de esperar a free agents para trazer o Fox, como eles fizeram com o Traíra? A gente falou um pouco disso, né? Acho que pro próprio Fox não seria atrativo algo nessa linha, né? Então, me pareceria que não. E o E Spurs, o o Kawhi Clippers, também não. o Clippers e o Kawhi não tinham opção, né? O Spurs mandou ele para Toronto, vão fazer o quê? Mas o Clippers, ele. Depois o Kawhi foi como free agent pro Clippers, né? Ele não teve uma troca ali entre Então, Toronto mas e eu tô Los Angeles, falando. né? Mas como ele foi trocado pelo Spurs na off-season, ele não poderia ter sido trocado depois pro Clippers durante a temporada, entendeu? O Clippers não tinha, a partir do momento que o Spurs trocou o Kawhi para Toronto, o Clippers não tinha opção a não ser esperar a agência livre. Mas acho que foi isso que ele quis dizer, se o Spurs vai fazer isso, esperar o Fox. Ah, tá, entendi. Bom, não sei. Isso, o Spurs teria que esperar até 2026, né? Não é nem a próxima off-season, é a outra, né? Talvez seja tempo demais para esperar. E o Spurs acho que já quer dar um time decente para o Ibaniama antes disso, né? Pois, se chega a agência mais influente da NBA, fala para você, ó, um dos nossos clientes Prime quer jogar na sua franquia. E você fala, beleza, daqui 1 ano e meio a gente assina ele. Talvez não seja de bom tom, né? Aí chega na próxima off-season, sei lá, a gente vai conseguir trazer o Stanley Johnson só, né? Meu Vai Deus. ser. Fica um. Tem esse jogo também, né? De não ficar queimado, né? Com empresários, né? Tá tudo nesse bolo dessas negociações.
Boa. O Ricardo, ele comenta aqui no bonde dos empolgados já estamos pensando em como fica o time titular com o Fox. Faz sentido manter o CP3 titular? Lembrando que ele achou bem ruim ir pro banco no Golden State Warriors. Isso significa mandar o Sohan de vez pro banco por questões de passamento? Acho que só um comentário rápido aqui. Acho que é um pouco o que a gente falava também no começo, né? Trazer o Fox, cara, esquece essa temporada, né? A gente tem que projetar a próxima. Nessa temporada é dar uma ajustada ali e já era, né? Mas talvez seja até um indício daquilo que o Pesca falava muito sobre uma possibilidade de troca do Chris Paul. De repente, se vem o Fox, o próprio Chris Paul fala, pô, me bota numa troca aí, tripla, quádrupla, e me manda pra algum lugar, então. Já que você reserva num contender. Eu acho que o Chris Paul pode, de repente, fazer um pedido desse e eu acharia até justo. Né? Lucas Existe também a Pastore? possibilidade do próprio Chris Paul ser envolvido numa troca com o Fox para bater salários, depois negociar um buyout lá, né? E aí assinar com algum contender por um valor menor. Que número será que o Fox usaria em San Antonio? Já que o Castle. Cara, Isso é uma coisa que eu me pego pensando às vezes. eu vi uma montagem dele que ele tava com a camisa número 2, eu já fiquei com arrepios aqui. Mas seria uma boa forma de jogar uma pá de cal no Sacripanta, né? Vocês acham que não? Por exorcizar, né? É um bom Não teve exorcismo. nenhum outro dois depois? Acho que Puta, não. boa pergunta, hein? Eu vou pesquisar aqui, mas não me lembro. Eu tava vendo aqui, o De'Aaron Fox foi o número 0 na universidade. Aceitas? Coitado do Já Keldinho, dá. muda de novo de camisa, Keldinho. Não, coloca o Caldinho na troca, pronto. Mas eu acho, voltando à pergunta, eu acho que é uma questão. Eu acho que se vier o Fox, é capaz que o Spurs faça algo com o Chris Paul. Eu acho que poderia jogar junto, mas vamos supor num cenário que vem o Fox e fica Castle e Chris Paul. Eu acho que o Chris Paul vai acabar rodando. Isso sem falar no Malachi Braham, né? E também no Blake Lively. Quem? Quem? Os O Kawhi dementadores. Leonard foi o último camisa 2 do San Antonio Spurs. Olha aí. É isso, gente. Quem vai botar Desonrou pá a de cal? camisa do campeão da NBA, Nazir Mohammed. É Aí, ó. isso. Muito E do maior, né, campeão da Mohamed? NBA, Jaren Jackson também, né? Jaren Aí, ó. Jackson pai. Olha aí. Verdade. Aí, ó. Boa. Pergunta do Rafael Danelon, o maior hater vivo de Devin Vassell. Ele pergunta qual que é o valor mínimo que vocês aceitariam por Devin Vassell. Vamos no fã primeiro, Renan Bellini. O valor mínimo pelo Devin Vassell, o Spurs atuando como vendedor, você fala? Exatamente. Ou ligaram ali, alô, Brian Wright, tenho aqui esse pacote pra você. Putz, cara, eu acho que nesse momento, eu acho que não iam ligar pelo Devin Vassell nesse momento, que não tá muito bom, né? Mas no cenário do Danelon, vão ligar, tô ligando agora. Tem que pedir alto, né? A gente começa jogando alto pra minha contra. Manda aí, tipo, 2 firsts? 2 firsts? Pescão? Duas. No momento que. 2? Cara, pensando no contrato dele, que não é muito bom, que derruba o valor dele, eu aceitaria uma escolha desprotegida. Não, 2 firsts desprotegida e uma second. Boa. 2 firsts eu topo. 2 firsts eu topo. No momento aqui que saíram as reservas do All-Star, hein? O Gravetudo tá de volta, tá no All-Star pela primeira vez. Primeiro desde o DeJounte Murray, né? Olha só, o Embi All-Star, oficial informação aí, será reserva no All-Star Game, que não vai ser reserva, né, na prática, né, porque vai ser um torneiozinho lá com 4 times, mas o Embi aí entrou para surpresa de 0 pessoas, mas parabéns pro Gravetudo, aí, né, fazendo uma temporada incrível, 4º na corrida do MVP, mais do que justo essa eleição dele para o All-Star Game. O David Duke foi também ou acabou ficando fora esse ano? Jamaribuia foi? Por um momento eu achei que ele tava, tipo, mudando de assunto, mas o cara foi muito espirituoso, sério. Foi muito bom. Muito espirituoso. Aqui o nosso ouvinte, o Chocho, fala que o braço tá segurado, então eu garanti meu braço. Não, eu apostei meu braço que o Embi ia estar no All-Star. Ah, tá. O braço do Pesca tá em jogo ainda. O braço do Pesca tá preto aqui já já perto tá. de necrosar.
Exatamente, por aí. É, Tadinho, na noite aqui deve até coçar o braço do coitado a cada dia que passa. O Vitor Moraes, Renavelini, pergunta assim: vocês perceberam que a má fase do Spurs coincidiu com as aparições e as notícias de melhoras do Pop? Estaria o velho senil interferindo no bom trabalho inicial do Mitch Johnson? E aí? não é possível. Aliás, saiu a notícia, né, que o Pop visitou, né, as instalações do Spurs essa semana. Não é possível, cara. Não, o Mitch Johnson já tava fazendo besteira já antes do Pop aparecer. O patrono tava fazendo estrago já. E aí, Pescão, tá interferindo ou não? Não tá descansando, tá vivendo a vida. Nosso algodão. É isso. E a segunda perna aqui do Vitor Moraes, ele fala assim: por que Mitch Johnson insiste em Vassell titular, sendo que a melhor fase do time foi quando ele estava machucado e o Champa era titular com Castle e Barnes? Seria uma estratégia para valorizar o ativo para uma troca? Ou só teimosia mesmo? Porra, o Champa sumiu também, né? Deu uma apagada, né? Começou a errar umas bolinhas que ele tava fazendo livre, né? Eu acho assim, que era um processo natural o Vassell voltar pro quinteto titular, né? Mas se a ideia era valorizar o Vassell, não tá dando muito certo, né? Porque ele não veio bem aí pra primeira unidade. Mas de fato, eu acho assim que que perdeu bastante minutos, né? O Champagne nas últimas semanas, né? Beleza que ele é um cara que ele depende exclusivamente da bola de 3 pontos para ele pontuar, para ele ser útil no time, né? Embora ele tenha melhorado na defesa nessa temporada atual, mas ele depende da bola de 3 pontos. E quando ele entrou, né, também ele não foi muito feliz, né, Bruno? Teve uma jogada, teve uma sequência dele lá em Paris que foi um pouco triste, né? Que ele perdeu ali um fundo bola, e depois a bola passou por baixo das pernas dele, ele se atrapalhou, foi um pouco sendo atrapalhões. Não vive grande momento nosso Julian Champagne. Virou Sidra É que zero. também tem uma questão, muita gente fala a mesma coisa do Castle, né? O Castle joga muito melhor com os titulares. Mas é meio óbvio o motivo, né? Quando o Sochan vai pro banco, ele também cai. Quando o Champa vai pro banco, ele também cai. Porque, enfim. A segunda unidade é totalmente disfuncional, a segunda unidade do Spurs, né? Então, Inclusive, a gente estava brincando esse dia no grupo dos assinantes, não sei se vocês estavam, que o Matheus Gonzaga, né, o nosso Leopão, falou que ele gosta de apelidos para times, né? Para unidades, para quintetos. E a gente lembrou que tinha o time da ONU do Spurs, que era aquela segunda unidade, que era Mills, Bellinelli, Ginóbili, Dial e o Splitter, que apesar de começar os jogos, jogava muito com esse time. E aí, por causa que esse time era a ONU, a gente pensou que a nossa segunda unidade hoje pode ser a OMS. Perfeito. A Kix foi no jogo lá em Paris, né? E ela falou que a cena do Champagne perdendo a bola por baixo das pernas foi o pior momento do dia dela. Realmente não foi um grande momento do nosso Champa. Cara, espero que ela tenha ido no primeiro, não no segundo jogo. Você foi em qual Kix? No segundo jogo? Acho que foi no segundo, quando começou a desandar tudo. Foi o segundo Kix que você foi? Gastou Responde 300 aí no chat. euros. Ela foi no segundo, coitada da Kix, cara. É complicado. O Spurs não... Por que o Spurs dinheiro detesta fora. seu torcedor, cara? Né? Tá vendo? Depois eu sou pé frio, né? Depois eu que sou pé frio. Bruno Pongas entende seu drama. Ela falou assim, ó que experiência traumática. Ela viu Malakai Braham ao vivo. Meu Deus. Força guerreira. O Vitor Aburachid pergunta assim: vocês sentem que o Fox vai atrapalhar o desenvolvimento de Malakai Braham? Os caras são foda, né? Como é que é? Repete, Bruno Pongas. Vocês sentem que o Fox vai atrapalhar o desenvolvimento de Malakai Braham? Tomara, né? Tomara que sim. Tomara que ele pise pouco na quadra. O Gabriel Riguez pergunta assim: o quanto vocês acham que o Pop pode estar envolvido no atual plano de jogo? E se ele voltar essa temporada, espera uma mudança mais gradual ou rápida da forma de jogar? Gente, tava muito ruim com o Pop. Não tenho essa ilusão, não. Não, eu acho que não vai mudar muita coisa, não. Talvez tenhamos rotações mais engessadas do que estamos tendo com o Mitch Johnson, mas eu não vejo grandes mudanças, não, do Pop voltando. E eu acho que não volta. Eu acho que a principal diferença é essa, porque o plano de jogo, que é basicamente quem não tocar para o Embi é bobo, continua bem parecido com o Mitch Johnson. E a gente até falou disso no episódio passado, né? Que a gente descobriu ali que o Pop ele tá bem mais ativo no dia a dia do time do que a gente imaginava, né? Conversando com o Mitch, com os jogadores. Então, assim, eu acho que ele já tá meio que ali no
no mix, então não acho que vai mudar muito, não. O time tava ruim sem o Pop, né? Acho que existe aí uma ilusão de que o Pop vai voltar e tudo vai melhorar. Não, já tava muito ruim já, né? E o Pop não vai fazer os caras acertarem a bola na cesta, né? Porque a incapacidade de alguns Exatamente. jogadores do elenco vai além do treinador. Claro que às vezes tem umas decisões ruins, mas a gente tem visto nesses jogos mais justos, especialmente contra times mais fortes, que quando o Embi senta, né, no banco, fica complicado nesses momentos sem ele. É isso. Falando em sentar, Renan Bellini, o Vinícius Pires pergunta assim: visto que ontem o Embi ficou puto e partiu pra cima do Zubat, pergunto: caso o Embi partisse puto pra cima de você, vocês encarariam? Você encararia o bicho pau, Lucas Pastore? Eu encararia. Acho que qualquer peteleco ali naquela cintura deve, sabe, deve desequilibrar tudo ali. Encararia, Renan Bellini? Cara, eu acho que não, velho. Não, eu ia falar pra ele se acalmar, cara. Eu não quero machucar o Embi, tá ligado? É isso. É difícil, né? O cara, braços muito longos, né? Imagina. Até se Não, alcançar um soco nele. o problema do Embi comigo, cara, que eu sou baixinho, né, assim, 1,70, é que ia ser aquela cena de desenho animado, que ele ia esticar a mão e eu não ia conseguir chegar nele, entendeu? Tipo, ele ia me segurar pela cabeça, assim, entendeu? E aí eu ia ficar Dawson. tentando. Não ia dar muito certo. Exato. Né? Ia ser bem complicado, cara. Enfrentar o Ibanema 1-1 na mão, mas se você conseguir eventualmente ele dar um chute no joelho dele, acho que ele quebra inteiro ali, né? Quebra no meio. Mas Acabou a enfim, carreira. acabou a carreira. O Felipe pergunta assim: com a possível chegada do Fox em breve, qual jogador vocês investiriam na Free Agency para formar o novo Big Three da dinastia texana? Aí teria que ver, né, o que tá disponível. Eu confesso que eu não sei quem é Free Agent. Eu não Você tenho a sabe? menor ideia também. Vou olhar aqui rapidinho. Quem são os principais free agents aí da próxima janela? O nosso ouvinte tá adiantado, né? Já estão pensando. Tá, Aí, tá ó, certo, tá certo ele. tá certíssimo. Quem, Enquanto quem... pesca. Diga Peguei Vai lá, vai lá, aqui vai o lá. Hoops Hype, melhores agentes de 2025. Primeiro, Kyrie Irving, Não. Não. que ele é. Nem sei se é restrito ou não, mas enfim. Não. Player option, na verdade, pode nem ser. Segundo, LeBron James, também player option. Terceiro, Brandon Ingram. Não. Quarto, Julius Randle, também player option. Não. Quinto, ele mesmo, Jimmy Butler, que nunca causou problemas em lugar nenhum, também player option. Miles Turner, o Kuminga Oh, é restrito, esse talvez fosse um nome interessante. O Gidey, restrito. O Van Vliet tem team option. O Nas Reed O- tem uma player option. E aí já virou bagunça, acho, né? D'Angelo Russell. Tem não, o aí já, Caruso. Virou. já. O Caruso Caruso. renovou, o Caruso renovou agora com o Thunder. Renovou? Renovou, Aí tem renovou. o Chris Middleton também com uma player option. Tem o Ken Thomas, Bruce Brown, Ah, Santi Aldama, só que restrito. gosto. Malcolm Brogdon. Bom. John Collins, mais É, player option. Caris LeVert. virou. Mas já virou bagunça, né? Eu gostei. Vai lá, Renan. João Collins é um nome interessantezinho aí, né? Não? Eu não gosto, não. Eu não gosto muito, não. É. Eu gostei dos caras que você falou ali no meio da lista, mas eu já esqueci. Puta, tinham dois caras O que eu Aldama, gostei. Não, Bruce não. Brown. Perto ali do Julius Randle. Quem que você falou depois do Julius Randle mesmo? Peraí, vamos ver. Julius Randle. Depois do Julius Randle, eu falei. Kuminga. Kuminga. Cominho. E depois? Gidey. Van Não, e Vliet. um antes do Nas Randle, Reed. desculpa. Foi o Butler, não Antes do foi? Randle foi o Brandon Ingram. Não, então eu não lembro outro cara. Mas o Kuminga pareceria interessante. Acho que até um pouco alinhado com o que a gente discutiu mais cedo com o Cornet Spurs lá. É aquilo, né? Beleza, não vamos no Fox, vamos em quem? Porra, não parece ter nenhum nome que você fale, esse é o cara, né? Não tem, né? Basicamente, É. na próxima off-season não tem. A gente provavelmente vai amargar mais uma temporada brigando pro play-in. Agora, se a gente traz o Fox e busca dessa lista os arremessadores, porra, animal, né? Eu acho que se desenha pro Spurs entrar nessa troca. Vendo aí pela lista de free agents. Boa. Aí tem uma segunda perna do Felipe que ele fala assim: o Bulls está vendendo, entre aspas, todo mundo. Fariam alguma proposta pelo Kobe White? Se sim, quanto vale? Penso que ele renderia bem na posição 2, mesmo deixando o time um pouco mais baixo. Cara, eu gosto muito do Kobe White, mas eu acho que tem esse problema também dele ser um cara mais baixo, assim. Acho que fisicamente o Spurs não ficaria um time tão forte. Mas é um cara que eu gosto.
Ô, Bruno, eu acho que o cara que você que tava falando da lista era o Miles Era esse. Turner. Esse É o aí, Miles, esse aí. Miles Turner. Miles Turner, ele mesmo. Ele É. mesmo. O Chocho lembrou. Pô, Seria uma baita edição. seria. Poderia jogar junto com o Embi, então pareceria interessante. Kobe White, sim ou não? Gostam? Eu não sou o maior fã, não, cara, pra falar a verdade, não. Não. Pra jogar na 2, não. Não? Então tá bom. O Davidson Mike pergunta assim: usa-se muito a expressão tal jogador tem a cara da franquia. Para vocês da mesa, quais as características um jogador deveria reunir para ter a cara da franquia San Antonio Spurs? E se isso deve continuar sendo pré-requisito para o jogador vir para San Antonio? E aí? Características. Para mim, a principal característica é meio que a disposição de fazer o que for preciso fazer em prol da franquia. Então, altruísmo, identidade defensiva. Acho que pode ser uma visão um pouco ultrapassada da minha parte, mas foi essa identidade que foi construída por mim como torcedor acompanhando o Spurs desde que eu acompanho. Eu acho que é meio por aí, né? Acho que a maioria dos torcedores mais antigos do Spurs falariam isso. Também quem pegou ali a fase do Beautiful Game, de você colocar o time à frente dos seus números, à frente da sua minutagem, o time à frente de tudo. Tem que ter esse comprometimento. Não parece muito a cara do Jimmy Butler, né? Eu tava até pensando nisso sobre polêmica, né? Os caras polêmicos que tiveram em San Antonio, eles foram automaticamente expurgados da franquia, né? Pega o Stephen Jackson, é um cara que durou muito tempo em San Antonio, porque ele é um cara muito polêmico, né? Então, acho que tem um pouco desse quê. Se a gente olha para o elenco atual, o Jeremy Sohan distou um pouco, né, do que a gente tem visto historicamente de jogadores, entre aspas, com a cara do Spurs. Eu acho sim que um dos exemplos mais marcantes da história do Spurs de jogador que era muito bom, mas não se alinhou com a cultura foi o Dennis Rodman, né? Que, inclusive, o Jeremy Sohan se inspira no cabelo dele muito, né? Acho Não que bate. tem uma diferença que os problemas do Jeremy Sochan eles são mais extra-quadra, né? Você não tem relatos de problema no vestiário, com colegas de equipe, com Sim. treinadores, pelo menos até agora. Acho que essa é uma diferença em relação ao Stephen Jackson e ao Dennis Rodman. Eu acho que também o Sohan, a gente vê esse lado folclórico dele, provocador, são mais com os adversários, né? Mas ele não parece ser um cara assim tóxico, difícil dentro da franquia, dentro do vestiário. Sim. Não, e também assim, se a gente para pra olhar o nível de polêmica do Dennis Rodman, era outro nível, né? O cara sumia e não dava explicação, não queria mais jogar basquete. Então, tipo, não dá pra comparar também, né? Era muito hard, não, de fato. Mas o Stephen Jackson é um bom exemplo que você deu, né? Na segunda passagem dele, né? Pelo Spurs, ela terminou por causa que ele tava bravo, porque o Judas tava tomando minutos dele, né? E ele veteraníssimo, né? Exato. E tava bravo porque tinha o Judas passando do carro. Então... E na época a gente amou, né? Eu lembro que no Spurs Brasil a gente fez festa ali com a volta do Stephen Jackson, né? O capitão voltou e Não, tal. ele jogou muito. Ele jogou bem no Spurs, né, na segunda passagem, né? Ele foi bem. Só que depois foi crescendo, né? O Judas. Sim. E ele veio em troca do Richard Jefferson, né? Que foi um baita de um flop. A gente ficou feliz duplamente, né? A gente ficou feliz duplamente. Mas acho que é por aí mesmo, né? Não à toa, jogadores low profiles tem um bom histórico no Spurs, né? Eu acho que você vai sempre ter que olhar pro Big Three, olhar pro Almirante, David Robinson, tipo, esses caras são muito a cara da franquia e o modus operandi da franquia nessa era de sucesso dela. Então, acho que é por aí. É isso. A gente falou do Stephen Jackson, eu fiquei pensando naquele Indiana Pacers que tinha Stephen Jackson, Ron Artest e Jermaine O'Neal. Que loucura, né? Não é à toa que os caras se envolveram na treta lá do Palace of Auburn Hills e deu o que deu, né? Era um time assim, digamos, um pouco esquentado, né? Não, e na treta, o outro time tinha Rashid Wallace, Ben Wallace, né? Não era tudo foi na gente, né? Vocês chegaram a assistir o documentário no Netflix, o Untold, ou não? Cara, é brilhante esse documentário. Eu já assisti 5 vezes, eu acho. Eu também. Cara, minha parte preferida é que o Ron Artest bateu no cara errado, né? Não foi o cara que jogou a pipoca nele, que acabou agredido. Imagina você ser espancado injustamente por um jogador da NBA.
E depois ele vira amigo do cara que jogou pipoca, né? Parece. Tem uma história que ele vira amigo do cara que desencadeou toda a confusão. É bem a cara do Ron Artest, né? Cara, quem não assistiu esse documentário chama Untold. É brilhante, é muito bom mesmo. Não, Muito bom mesmo. muito bom, cara, é muito bom. E também tem uma parte boa, né, que o Jermaine O'Neal fala que ele ia ser o futuro da NBA também, né? Mas ele era um excelente jogador, o Jermaine O'Neal. Era. Aquele Indiana era um timaço, né? Era um timaço. Era um timaço. Inclusive, para quem acha que isso é novidade, né? Esse Untold também tem um episódio sobre manipulação de resultados da NBA que é pesadíssimo, com entrevista com o investigador do FBI que participou das negociações e tal. O próprio da Andy One que você citou é o Untold também, né? É verdade. É muito bom, cara, esse documentário. Assistam, viu? Pra quem não sabe, a gente tá falando de uma briga que teve em 2004, num jogo entre Detroit Pistons e Indiana Pacers lá em Detroit. E foi uma briga, assim, que mudou a cara da NBA na época, né? Porque depois daquilo, pra tentar dar uma limpada na imagem da liga, o David Stern estabeleceu regras de vestimenta, né? Ficou muito mais rigorosa. A NBA, até poucos anos atrás, os técnicos tinham que estar sempre de terno e gravata. Jogadores que estavam machucados tinham também que estar em trajes, né, sociais, né? E essa briga aconteceu lá em 2004, que um torcedor tacou um copo no Ron Artest e o Ron Artest subiu a arquibancada. Depois de uma briga, né? Na verdade foi Durante a briga, basicamente. Já tava no final do jogo, aí teve um encontrão lá, um desentendimento com o Ben Wallace, e aí ficou aquela confusão, aí voou um copo no Ron Artest, aí o Ron Artest subiu a arquibancada pra pegar o cara, e aí outros caras do Pacers subiram e virou uma briga, torcida, jogador. Pra quem nunca viu, veja o documentário, mas também tem no YouTube também. O que, num efeito borboleta, é também a origem de um dos memes mais famosos da história, né? Porque aquele meme do Yao Ming rindo com aquela cara de bobo, sabe? Sim. É porque numa coletiva, quando o Ron Artest jogava em Houston, o Ron Artest dá uma daquelas mergulhadas para salvar a bola, e aí a torcida ajuda ele a se levantar para ele voltar rápido para a quadra, né? E aí perguntam para ele sobre o lance na coletiva, e aí ele fala: não é a primeira vez que eu estive na torcida na minha carreira. E aí o Yao Ming começa a rir e a risada do Yao Ming vira aquele meme. Muito bom. Cara, que eu não sabia disso, não lembrava disso, cara. Genial. Esse documentário, o Untold, ele é muito legal também, porque ele fala muito da decepção do Red Miller com aquela situação toda, né? Que aquela era basicamente a última corrida, última chance do Red Miller para ter um título. Eles tinham uma chance, porque aquele time era realmente muito bom. E foi o ano que o Pistons acabou sendo campeão também, né? Então... Ou foi o ano depois do campeonato? Não lembro agora. Acho que foi depois, foi né? no ano. Foi no ano que o Pistons foi campeão. Porque assim, o Indiana Pacers tomou lá, os jogadores tomaram umas punições enormes, né? Desmontou o time, né? E o Pistons foi pra final e ganhou do Lakers e do Shaq e do Kobe, né? Muito bom. E, Renan, último comentário, você que gosta de tênis, tem um episódio do Untold que ele fala de um jogo entre o Roger Federer e o Mardo Fish. E ele fala muito sobre saúde mental, um pouco de tênis ali, bem legal, vale a pena assistir. Eu preciso assistir isso daí. Últimos dois para fechar, o J. Kelmer fala assim: vocês provavelmente já discutiram bastante ao longo do programa sobre a troca pelo nosso novo armador. Mas ainda assim, gostaria de saber a opinião de vocês. Como estão se sentindo com a possível chegada do Gabe Vincent? Especialmente considerando a chance de conseguirmos uma second pick junto. Será que ele será a única movimentação nossa nessa trade deadline? E aí? Gabe Vincent, vem aí nosso gatilhaço de 3 pontos. Aceito. E o Kyle Retkovski, para fechar, fala assim: o Spurs está realmente bom? O Spurs será realmente bom algum dia ou estamos destinados ao fracasso eterno? Seremos bons, né? Que é isso, cara. O Raposa vem aí. O Raposo vem aí. O fantástico senhor Raposo vem aí. Gente, alguém quer resgatar espora aí? Porque eu preciso falar disso daqui, né? Opa! Alguém tem espora para resgatar? Porque... Não, mas vai sem espora mesmo, né? Vou aproveitar esse final da Quiet Talk, né? Uma informação lá do Spurs Report, do Spurs Reporter, né? O Mike do Funk vai resgatar a espora. Informação do Spurs Reporter, né? Que teve uma entrevista após a vitória do Clippers e Kawhi Leonard disse em entrevista que as vaias do torcedor em San Antonio ainda geram uma pequena dor no seu coração. Olha aí. Coitadinho, né? Só porque ele chinelou e enrolou por um ano o time e a cidade que o draftou, só porque ele levou a franquia ao limbo, só porque ele foi embora sem nem escrever uma mísera linha de agradecimento, né?
uma cobra sonsa, né, cara? O cara fala, uma dorzinha no cara. Não. Eu precisava falar desse momento aqui. Toda vez que ele volta em San Antonio, tem algum momento constrangedor, né? Ano passado foi o Pop, agora foi ele. Pois é. Na entrevista. Né? Isso foi pelas esporas gastas pelo Mike, certo? Não, esse foi de graça. Não, peraí. Não, foi de graça. Foi a do Mike aqui, cara. Então, aconteceu o seguinte: o Iago Cunha também gastou 3 mil esporas pedindo para o Renan Bellini ofender Kawhi Leonard. Bonifrate ingrato, né, e sonso, que vai colhendo aí os frutos das suas infelizes decisões, né? Bonifrate, na definição, boneco articulado e movido para representar cenas, pessoa dócil que age comandada por outro, fantoche. Né? Olha aí, muito bom, cara. Bonifrate. E o Iago Cunha gastou mais 3 mil esporas pedindo para o Bruno dizer quem é o grande projeto. Ah, Lucas Pastore, este é um grande projeto, senhor Repouso. Muito bom. Bom, galera, vocês podem seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no TikTok, no @CulturaPopPod, que é o mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. Ou pelo Amazon Prime, com a assinatura saindo de graça, ou então pagando ali R$ 7,90 por mês. Você também pode contribuir pelo Pix, ali com R$5, na chave culturapoppod@gmail.com. Mais barato aí que uma coca na padoca, não perca a chance de virar um Coyote Premium. E se você não souber como fazer o processo, a gente ajuda você lá na Twitch, pelo inbox, só procurar a gente lá nas redes sociais. Registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black. Acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão, meu queridíssimo Bruno Pongas, falando aí do senhor Raposo que pode chegar. Esperamos que tenhamos novidades em breve aí, né? Vamos ter, Renan Bellini. Já tá sacramentada essa troca. Um abraço para você, um abraço para Lucas Pastore, um abraço para nossa querida nação popista. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo para falar de De'Aaron Fox, Renan Bellini. Amém. Valeuzão, Lucas Pastore, por mais uma semaninha de cultura pop. Obrigado você, Renan, pela mediação introcável. Também gostaria de agradecer ao meu amigo Bruno pelos comentários inegociáveis. E aí é como diria o grupo Bom Gosto, na canção Um Só Sentimento. Eu juro, não te trocaria. Pois é. Quem você não trocaria, Lucas Pastore? Vocês, né, cara? Obrigado, Lucas Pastore. Lucas Pastore que talvez no próximo Cultura Pop já tenha um novo título antes do nome dele, né, Lucas Pastore? Sim. 50% de chance, né? Ou sim ou não. Papai Pastore vem aí, senhoras e senhores. Talvez o Lucas Pastore não esteja quando o Fox chegar, mas será por uma boa causa. Bom, galera, estivemos aqui, vamos ficando por aqui. Vocês estiveram na companhia de Bruno Pongas, Lucas Pastore e Renan Bellini. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau. Tem raid? Não tem raid hoje, infelizmente. Pô, saudades de uma boa raid. Saudades. Então tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, galera. Até a próxima.